Por que mais eu estaria aqui se não estou usando esse papel adequadamente para influenciar e ajudar pessoas onde posso? Eu gosto de um grande desafio. Gosto mesmo, mas não posso fazer isso sozinha. Tudo mudou no coração da família real. O príncipe William e a princesa Catherine estão enfrentando um golpe chocante entregue pelo próprio rei. Sua decisão recente não foi apenas inesperada. Foi fria, calculada e profundamente pessoal. Aqueles mais próximos ao casal dizem que ficaram devastados. Agora as tensões estão crescendo por trás das portas do palácio, e o futuro da monarquia pode nunca mais ser o mesmo. Junte-se a nós enquanto descobrimos o que levou o rei a agir de forma tão irracional e o que vem a seguir para o príncipe e a princesa de Gales. O poder há muito esperado. Por muito tempo, as licenças reais carregaram um significado profundo e importante. Elas não são apenas sobre tradições antigas ou símbolos extravagantes. São ferramentas poderosas que podem mudar o futuro de um negócio praticamente da noite para o dia. Essas aprovações reais vêm dos níveis mais altos da monarquia britânica e sempre tiveram peso sério. Quando uma empresa recebe tal marca real, ganha mais do que apenas atenção. Ela conquista um forte senso de confiança e um lugar especial no mundo dos negócios. Esta marca de aprovação não é apenas um documento bonito com detalhes dourados. É algo que pode abrir portas e moldar o sucesso. Ajuda empresas a se destacarem em um mundo muito competitivo. As pessoas começam a ver aquela empresa de forma diferente. De repente, parece mais especial, mais importante e mais confiável. No mundo das decisões reais, este é um dos movimentos mais poderosos que um monarca ou membro sênior da realeza pode fazer. Mas nem todos são capazes de dar essas aprovações. Apenas o monarca ou alguns poucos membros seniores trabalhadores da realeza têm esse direito. Uma vez concedido, tudo muda para a empresa que o recebe. Muitos desses negócios estão envolvidos em comida, roupas ou serviços usados pela Casa Real. Uma empresa que fornece ternos, chá ou até software para a família real pode de repente ver suas vendas crescerem rapidamente. Pode se tornar uma marca da qual todos falam porque as pessoas acreditam que se algo é bom o suficiente para a família real, então deve ser bom o suficiente para eles também. Por muitos anos, este sistema funcionou sem muito problema. Seguiu uma linha clara de tradição e dever. Mas agora algo incomum aconteceu, e no centro desta nova tempestade estão o príncipe William e a princesa Catherine. Por muito tempo, muitos acreditaram que eles logo receberiam o direito de conceder licenças reais. O público esperava um anúncio oficial. Parecia o próximo passo natural conforme assumiam mais responsabilidades e se tornavam mais visíveis ao público. Sua imagem havia crescido mais forte com o tempo. Eles pareciam um casal moderno e ativo, pronto para levar a coroa para o futuro. Parecia que tudo estava no lugar. Mas então, inesperadamente e muito discretamente, todo o plano foi pausado. Não houve razão clara dada. Nada foi explicado diretamente. O silêncio parecia pesado e muitas pessoas começaram a falar. O atraso não era apenas sobre papelada ou cronograma. Parecia ter um significado mais profundo, uma mensagem escondida nas entrelinhas. O rei Charles havia recebido o poder de emitir essas aprovações reais quando ainda era príncipe de Gales, em 1980. Ele manteve esse poder por mais de 40 anos. Durante esse tempo, ele o usou para apoiar negócios e moldar como as pessoas viam a monarquia. Agora que é rei, muitos pensaram que ele passaria esse dever para William, mas ele não passou. E a recusa, ou talvez a hesitação, fez muitas pessoas se perguntarem por quê. Olhando de perto, a situação parece falar sobre mais do que apenas licenças reais. Toca o assunto mais profundo de confiança e prontidão. O rei Charles pode estar liderando a monarquia, mas ao manter esse poder para si, ele mostra que pode não estar pronto para compartilhar controle real ainda. Mesmo que William e Catherine apareçam totalmente preparados, a decisão do rei sugere dúvida. Pode significar que ele ainda quer manter as rédeas firmemente, não apenas por tradição, mas por razões pessoais também. Há vozes dentro do círculo real que acreditam que este movimento vem de cautela. Eles pensam que Charles está simplesmente sendo cuidadoso. Ele quer proteger o valor da licença real.
Mas outros veem algo diferente. Eles sentem que ele não confia completamente na geração mais jovem para afetar a monarquia sem mudá-la demais. E esse sentimento está crescendo além das paredes do palácio. Empresas que construíram conexões fortes com William e Catherine estão começando a se sentir inquietas. Elas estavam ansiosas por novas oportunidades. Acreditavam que uma vez que o casal real ganhasse esse poder, elas também se beneficiariam. Suas parcerias com o casal tinham valor real. Esperavam reconhecimento real, que poderia ajudar suas empresas a crescer e até alcançar mercados internacionais. Mas agora tudo está parado. Essas empresas estão esperando. Elas se sentem frustradas e incertas. Não sabem se ou quando as coisas vão avançar. Seus planos estão congelados e o senso de esperança que tinham está lentamente desaparecendo. Tudo isso por causa de uma decisão. Conforme a situação continua a se desenrolar, o silêncio da Casa Real apenas adicionou à confusão. As pessoas estão observando de perto, se perguntando o que acontecerá a seguir. Não é mais apenas sobre tradição. É sobre poder, confiança e como o futuro da monarquia está sendo moldado não com ações barulhentas, mas com pequenas decisões tomadas por trás das portas do palácio. A licença real, uma vez símbolo estável de ordem e honra, agora está no centro de um novo tipo de incerteza. E não é comum. A luta enfrentada pelas mulheres reais no mundo real. O poder nem sempre segue a admiração. Algumas coisas são muito mais significativas que um simples privilégio. Elas alcançam o coração da própria influência. O que foi negado a William e Catherine não é apenas uma ferramenta de aprovação, mas um símbolo de controle. Uma maneira de moldar como a monarquia se conecta com o mundo. Esta recusa continua a carregar peso, lentamente revelando o que está por baixo. Não é apenas sobre marcas ou economia. É algo mais profundo, algo que se estende através da história. O padrão é claro, embora nem sempre seja discutido abertamente. Mesmo a princesa Diana, amada tão profundamente por milhões, nunca recebeu esta autoridade particular. Sua popularidade era incomparável. Sua compaixão tocava pessoas ao redor do globo. Ela redefiniu o que significava ser real. Ainda assim, quando se tratava de poder dentro da instituição, ela foi contida. Ela nunca foi autorizada a emitir licenças reais, uma tradição intimamente ligada ao status e influência na família real britânica. Este privilégio uma vez pertenceu a uma princesa de Gales no início dos anos 1900, mas depois disso foi guardado por mais de um século. Nenhuma mulher nesse papel o teve novamente. Diana estava como um símbolo de mudança. Ela não se encaixava no molde, e isso a tornava poderosa. Ela mostrava emoção livremente. Assumia riscos com sua imagem. Cuidava abertamente das pessoas de maneiras que pareciam reais e honestas. Suas ações inspiravam pessoas e a tornavam ainda mais adorada. Mas mesmo com tudo isso, seu alcance permaneceu limitado. A capacidade de Diana de moldar a monarquia de dentro foi estritamente controlada. As partes mais profundas do poder real, as partes que raramente são vistas pelo público, foram mantidas longe dela. Essa cautela nunca realmente desapareceu. Permanece cuidadosamente escondida, mas ainda presente. E agora parece pairar ao redor de Catherine, a atual princesa de Gales. Como Diana, ela é profundamente admirada. É graciosa, gentil e sempre composta. No entanto, ela também se encontra esperando atrás da mesma barreira invisível. As mesmas portas permanecem fechadas. Catherine e Diana são diferentes de muitas maneiras, mas compartilham um papel único. Ambas pegaram os holofotes e os transformaram em algo significativo. Suas aparições públicas se tornaram mais que rotina. Tornaram-se momentos de interesse global. Suas ações, suas palavras, até mesmo seu silêncio poderiam moldar a opinião pública. E ambas ajudaram a modernizar a imagem da monarquia. Tornaram-na mais humana, mais real. Mas enquanto Diana desafiou o sistema com movimentos ousados e emoção aberta, Catherine seguiu um caminho mais estável. Ela escolhe diplomacia, paciência e lealdade. Trabalha cuidadosamente, sempre mantendo a tradição enquanto gentilmente encoraja a mudança. Pessoas ao redor do mundo a respeitam e se sentem conectadas a ela. Sua presença traz calma e força para a família real.
Ainda assim, esta devoção cuidadosa não lhe rendeu a confiança total da instituição. A questão da licença real pode parecer pequena de fora, mas reflete uma hesitação mais profunda. Mostra quão lentamente a monarquia se move quando se trata de dar autoridade real às mulheres, mesmo aquelas que a servem incansavelmente. Catherine provou sua dedicação ao longo de muitos anos. No entanto, esse papel especial permanece apenas fora de alcance. Não é simplesmente sobre papelada ou títulos. É sobre como o poder é compartilhado ou não compartilhado dentro da família real. A verdade está claramente escrita na estrutura da monarquia. Membros femininos, não importa quão amados ou influentes, frequentemente permanecem na borda da verdadeira tomada de decisão. Elas são elogiadas por sua graça e força, por sua beleza e charme. São honradas em cerimônias, seus nomes gravados na história. Mas o controle mais profundo frequentemente fica com outros. A tradição real pode brilhar com glória, mas é moldada por regras que favorecem cautela sobre mudança. O tempo passou, a sociedade evoluiu, a família real se ajustou de muitas maneiras. Mas esses pequenos detalhes mostram quão profundamente as ideias antigas permanecem. Catherine, como Diana antes dela, brilha intensamente aos olhos do público. Ela desempenha um papel fundamental em moldar a imagem da família real. Mas sua influência ainda é limitada de maneiras silenciosas e pontuais. Há admiração, aplausos e celebração. Mas, ao mesmo tempo, há também hesitação. O atraso em dar-lhe mais autoridade não é apenas uma decisão simples. Carrega a história com ele. Reflete uma crença não dita de que algumas coisas devem permanecer como sempre foram. E essa crença continua a moldar o caminho das mulheres dentro da família real. A monarquia se move cuidadosamente, quase cautelosamente através do tempo. Ela se adapta apenas quando deve, e frequentemente, lentamente. A influência de mulheres como Diana e Catherine é real, mas a estrutura dentro da qual existem ainda resiste à mudança. Conforme o mundo muda ao seu redor, conforme novas gerações surgem, este padrão se torna mais difícil de ignorar. A admiração que essas mulheres recebem é vasta. Elas são celebradas, mas não totalmente empoderadas. Sua dedicação é clara e seu impacto é forte, mas ainda espera-se que permaneçam dentro de certas linhas. Não importa quão bem sirvam, elas são amadas profundamente, mas nem sempre são confiadas completamente. No final, o que está sendo retido não é apenas um título ou uma permissão. É uma peça significativa de influência, uma chance de moldar como o mundo vê a monarquia. A recusa diz mais que qualquer palavra. Reflete uma decisão não dita de se agarrar firmemente ao poder, mesmo quando o mundo observa e se pergunta. E assim o padrão continua, com cada nova princesa de Gales ficando graciosamente sob os holofotes, admirada por milhões, mas pausada logo antes da linha de autoridade superior. O efeito Catherine. Catherine, princesa de Gales, possui um tipo de influência que se estende muito além de seus deveres reais. Não é sobre política ou poder no sentido tradicional. Sua presença moldou uma indústria inteira sem precisar falar. Tudo que ela veste se torna algo mais que apenas tecido ou moda. Suas roupas, seus sapatos, seus brincos, até suas bolsas são cuidadosamente estudados. Transforma-se em um movimento, uma demanda, uma onda que se espalha pelo globo quase instantaneamente. Sempre que Catherine aparece em público, fotógrafos estão prontos e pessoas em todo o mundo observam de perto. Dentro de horas, as peças que ela usa se esgotam das lojas em todos os lugares. Designers que ela escolhe são empurrados para os holofotes, mesmo que fossem desconhecidos antes. Seu toque dá nova vida a marcas de moda em dificuldades e as eleva das sombras. Apenas uma foto de Catherine em um vestido pode fazer milhares de pessoas procurarem por ele online. É assim que poderosa sua imagem se tornou. Por anos agora, as pessoas chamaram isso de efeito Catherine. Não é algo pequeno ou de curta duração. Durou por mais de uma década. Suas escolhas de roupa trouxeram milhões de dólares em vendas para marcas de moda ao redor do mundo. Também ajudou pequenos designers a crescer repentinamente e ajudou grandes marcas a se tornarem populares novamente depois de perder a atenção.
Algumas casas de moda que estavam quase esquecidas encontraram nova energia e vendas porque Catherine usou seus designs. Este tipo de influência é raro, não precisa de muita conversa. Ela não fala por marcas, não faz propaganda para elas, mas ainda assim muda completamente o futuro delas. Funciona através de visuais, através de elegância, através de momentos capturados pela câmera. O público reage quase instantaneamente a qualquer coisa que ela use, e o efeito continua por semanas. Sua presença é frequentemente mais poderosa que as maiores campanhas de marketing. Apenas uma única aparição na roupa certa pode fazer o que uma equipe de publicidade pode não conseguir em meses. Apesar disso, há limites. Catherine não pode oficialmente apoiar ou endossar qualquer marca. Mesmo que suas escolhas de moda beneficiem muitas empresas, ela não tem permissão para conectar formalmente seu nome com as delas. E isso é porque ela não tem o direito de emitir uma licença real, que é uma permissão especial dada por uma figura real a uma empresa mostrando que eles são oficialmente usados ou apoiados pela Casa Real. Catherine não foi autorizada a conceder essas. Esta restrição não é apenas sobre regras, é sobre controle. O rei Charles decidiu não dar a Catherine ou ao príncipe William a capacidade de emitir licenças reais. E essa decisão diz muito. Significa que a geração mais velha não está pronta para entregar certos tipos de autoridade. Mesmo que o público claramente responda à imagem e estilo de Catherine, a monarquia está segurando a geração mais jovem. Os jovens membros da realeza estão sendo ditos para esperar, mesmo quando sua influência é óbvia e crescente. Esta pausa causou grande decepção. Muitas pessoas no mundo da moda estavam esperando uma mudança. Acreditavam que uma vez que William e Catherine se movessem para papéis reais mais centrais, eles poderiam apoiar formalmente as empresas que já elevam tão frequentemente. Designers e marcas já estavam se preparando para aquele momento. Imaginaram que viria com celebração e novas oportunidades. Em vez disso, foram recebidos com silêncio. Não é apenas uma questão de papelada. Parece um sinal, uma escolha feita com propósito. A geração mais velha ainda não está pronta para abrir mão de certas ferramentas de influência. E para Catherine, esta decisão carrega mais peso do que a maioria das pessoas percebe. Ela se tornou muito mais que uma figura real bem vestida. Ela representa um novo tipo de diplomacia, uma que funciona através de presença e sentimento. No mundo moderno, influência não é apenas sobre dar discursos perfeitos ou visitar lugares. É sobre se conectar através de imagens, através de relacionamentos e através de identificação. Catherine traz tudo isso naturalmente. Ela faz as pessoas se sentirem incluídas, respeitadas e inspiradas, tudo simplesmente aparecendo com graça e gentileza. Mas sem o poder formal de oferecer licenças reais, sua influência permanece em um espaço restrito. É forte, mas não é oficial. Move pessoas, muda mercados, mas ainda não pode ser usada para moldar totalmente o futuro das relações reais britânicas com a indústria. Permanece limitada como uma pintura bonita escondida atrás de vidro, vista, mas não tocada. Ainda assim, seu papel continua a crescer de maneiras imparáveis. Toda vez que aparece em público, o efeito se espalha novamente. Designers prendem a respiração. Lojas se preparam para uma onda de interesse. Pessoas ao redor do mundo prestam atenção. Catherine não persegue os holofotes, mas eles a seguem de qualquer forma. Sua presença calma, escolhas graciosas e aparições cuidadosas falam volumes. Mesmo sem poder formal, ela cria mudança com dignidade. Continua a moldar o mundo pelo qual se move. Um passo, uma roupa e um momento de cada vez. Uma face moderna da monarquia. A verdade é que Catherine não está esperando que poderes reais sejam entregues a ela. Ela não está focada em ser a futura rainha. Em vez disso, está trabalhando duro para se afastar dos longos anos de silêncio. E espera que vieram com seu título. Por tanto tempo, pessoas em sua posição não falavam ou lideravam causas fortes. Mas Catherine não está seguindo esse caminho. Está mostrando que tem sua própria maneira de fazer as coisas. Com cada projeto que inicia e cada causa que assume, está lentamente mudando o que significa fazer parte da família real. Ela pode não ter todos os poderes oficiais que seu título uma vez prometeu,
Esses papéis tradicionais ainda estão sendo retidos, mas está criando algo novo e significativo. Está ganhando a confiança do público. Está se tornando importante no mundo de hoje, permanecendo relevante e focada em problemas reais. Esse tipo de influência pode não vir com uma coroa ou título, mas é poderoso à sua própria maneira. Ainda assim, Catherine não se afastou ou diminuiu o ritmo. Está moldando o papel da coroa à sua própria maneira. Honras reais podem demorar para chegar, mas Catherine não está contando com isso. Está trabalhando para construir algo diferente, algo que dura mais que cerimônias. Enquanto outros esperam que deveres oficiais sejam dados, ela já escolheu um caminho que importa. Colocou sua atenção em algo profundamente importante: a infância. Ela não escolheu apenas qualquer parte da infância. Seu foco está nos primeiros anos, os primeiros 5 anos de vida. Estes são os anos que moldam quase tudo que vem depois. Cientistas disseram que a primeira infância é a base da saúde, aprendizado e comportamento. Catherine levou isso a sério. Ela não está esperando mudança vir de outros. Está trazendo mudança ela mesma. Enquanto a família real discute direitos cerimoniais e quem pode fazer o quê, Catherine escolheu agir. Tem um plano claro. Isso não é sobre sorrir para fotos ou cortar fitas. É sobre trabalho efetivo, pesquisa de políticas e impacto. É sobre ajudar pessoas de maneiras reais. No centro de seus esforços está a força-tarefa de negócios da Fundação Real para a Primeira Infância. Este projeto é liderado por ela e é ousado. Se destaca de qualquer coisa que a família real tenha feito antes. Em um país onde cuidado infantil é caro e apoio emocional para crianças é frequentemente ignorado, Catherine encontrou uma maneira de intervir. Ela está usando sua posição não para dar ordens, mas para liderar pelo exemplo e também liderar com propósito. Interessantemente, mais e mais pessoas estão se juntando a ela. Catherine reuniu forte apoio de grandes empresas. Trouxe negócios como IKEA, NatWest e grandes redes de supermercados. Eles não estão apenas dando doações. Em vez disso, estão trabalhando juntos para a mudança séria. Estão construindo programas para apoiar pais trabalhadores. Estão ajudando crianças pequenas a crescer de maneiras saudáveis. Estão garantindo que o bem-estar das crianças seja discutido em reuniões de negócios, não apenas em escolas ou lares. Catherine escuta, estuda e reúne pessoas. E seus esforços estão fazendo diferença. Um grande momento veio quando ela lançou um relatório poderoso. Não era apenas um papel cheio de fatos. Era um desafio para todo o país. Explicava claramente como os primeiros anos moldam tudo, desde saúde mental até a força da economia. Tenho interesse nos primeiros anos. Acho que isso é realmente maior que isso. Não é apenas sobre crianças felizes e saudáveis. É sobre a sociedade que espero que possamos e podemos nos tornar. Ela não falou sobre isso de maneira suave ou emocional. Mostrou a verdade dura. Se esses anos forem ignorados, o custo será alto, financeiramente, socialmente e emocionalmente. Pela primeira vez, alguém na família real não estava apenas criando consciência. Catherine estava oferecendo soluções reais. Suas ações tiveram resultados imediatos. Veículos de notícias mudaram seu tom. Começaram a levá-la mais a sério. Políticos começaram a prestar atenção, e pais, cansados, preocupados e frequentemente se sentindo sozinhos, sentiram que alguém finalmente os entendia. Catherine se conectou com eles não se escondendo atrás de privilégios reais, mas permanecendo firme e fazendo o trabalho. Está criando uma nova maneira de ser real. Não é sobre tradições ou títulos, é sobre propósito. É sobre usar influência para ajudar pessoas e mudar o futuro. Seus esforços se estendem muito além de palácios ou cerimônias. Mas, ao mesmo tempo, os sinais usuais de poder real ainda não são dados a ela. Ela ainda não pode dar licenças reais. Esses símbolos antigos de poder são retidos. No entanto, ela continua. Seu trabalho permanece pensativo, preenchendo o espaço deixado aberto por ação política lenta. Está mostrando que verdadeira liderança não é algo que alguém entrega para você. É algo que você constrói. Você constrói através de ações, através de ideias, através de planos fortes. Você constrói aparecendo repetidamente
e permanecendo fiel aos seus objetivos. Catherine está construindo esperança. Está dando às pessoas algo em que acreditar. Mas, enquanto ela avança, o príncipe William é deixado para enfrentar dúvidas sozinho. A pressão cai sobre ele. Está parado em um tipo diferente de holofote, e naquele espaço as perguntas vêm uma após a outra, sem pausa. Ao contrário de seu irmão Harry, que havia escolhido se afastar da vida real de maneira barulhenta e pública, William havia permanecido. Haviam compartilhado o mesmo caminho, mas nem sempre o mesmo coração. William havia ficado ao lado de sua família, seguido as regras, feito o que foi pedido dele. Sempre foi visto como o forte, o estável, o leal. Embora possam parecer rivais neste ponto, nem sempre foi assim. Dois lados de uma moeda. O príncipe William e o príncipe Harry uma vez compartilharam um vínculo profundo e forte que parecia inabalável. Apareciam como dois irmãos que realmente se entendiam, ficando lado a lado através de cada momento. Seu vínculo, construído desde a infância, parecia natural e sem esforço. Foi moldado por amor, lealdade e experiência compartilhada. Mas ao longo do tempo, essa conexão mudou lentamente. O que uma vez pareceu permanente agora se transformou em um relacionamento distante e frio. A proximidade que uma vez os manteve unidos deu lugar ao silêncio e à distância. Nascidos com apenas 2 anos de diferença, William em junho de 1982 e Harry em setembro de 1984, eles cresceram sob os olhos atentos do público. Desde o nascimento, não eram apenas filhos do príncipe Charles e da princesa Diana, mas também jovens rostos de uma futura monarquia. Suas vidas eram cheias de privilégio, mas também carregavam pressão pesada. Cada movimento que faziam, cada passo que davam era notado e julgado. Ainda assim, aprenderam como se comportar com graça, mesmo quando eram apenas meninos. Passaram seus primeiros anos no Palácio de Kensington e na Casa Highgrove. Sua infância foi uma mistura de luxo real e prazeres simples. Seus dias incluíam brincar em grandes jardins, frequentar as melhores escolas e conhecer líderes mundiais. No entanto, suas vidas nem sempre eram sérias ou controladas. Sua mãe Diana garantiu isso. Ela acreditava profundamente em dar-lhes experiências reais além das paredes de palácios e castelos. Frequentemente os levava a parques de diversões e restaurantes de fast food, deixando-os ver a vida de um ponto de vista diferente. Também os levava junto quando visitava hospitais ou encontrava aqueles em necessidade. Esses momentos deixaram uma marca forte em ambos os irmãos. Aprenderam como importantes eram bondade, compaixão e compreensão. Esses valores permaneceram com eles conforme cresceram e se tornaram adultos. Mesmo quando assumiram deveres reais, continuaram a se preocupar profundamente em ajudar outros. Como crianças, William e Harry estavam quase sempre juntos. Gostavam de esportes como polo e frequentemente participavam de eventos reais lado a lado. Seu vínculo era fácil de ver. Riam, brincavam e se apoiavam quando as coisas ficavam difíceis. Pareciam enfrentar tudo como uma equipe. Ninguém mais podia realmente entender sua vida, mas eles tinham um ao outro. No entanto, nem tudo em suas vidas era feliz. Em 1992, seus pais se separaram. O divórcio que se seguiu foi muito público e difícil. Os olhos do mundo estavam fixos em sua família, observando cada detalhe. Os meninos, ainda jovens, tiveram que lidar com isso sob um holofote constante. Trouxe estresse e tristeza, mas tentaram permanecer fortes. Então veio o momento mais doloroso de suas vidas. Em agosto de 1997, Diana perdeu a vida em um acidente de carro. Na época, William tinha 15 anos e Harry apenas 12. O mundo chorou por Diana, mas os dois meninos sentiram uma perda que ninguém mais podia entender. Caminharam atrás de seu caixão durante o funeral, se mantendo unidos enquanto lidavam com uma dor insuportável. Aquele momento ficou com eles para sempre. Nos anos após a morte de Diana, o vínculo entre William e Harry cresceu ainda mais forte. Apoiaram um ao outro através da dor. William tornou-se o calmo e estável, sempre cuidadoso e pensativo. Harry, mais vivo e espontâneo, trouxe energia e humor para sua conexão. Juntos, se equilibravam perfeitamente. Moveram-se através da vida real como uma equipe, sempre mostrando que tinham as costas um do outro. Por muito tempo apareceram como o par perfeito de irmãos. Compareceram a eventos juntos,
Apoiaram causas importantes e trabalharam para manter a memória de sua mãe viva. William, sério e focado, se encaixava na imagem de um futuro rei. Harry, amigável e aberto, fazia as pessoas se sentirem confortáveis e vistas. Pareciam representar uma família real, moderna e cuidadosa. Suas imagens juntas contavam uma história de harmonia. As pessoas acreditavam que sempre permaneceriam unidos. O público adorava ver os dois príncipes juntos. As pessoas os viam quase como irmãos que nunca poderiam ser separados. Muitos acreditavam que levariam a família real para um futuro mais brilhante. Sua conexão forte lembrava todos de sua falecida mãe, Princesa Diana. Conforme apareciam lado a lado ajudando instituições de caridade e falando por causas pelas quais Diana se importava, as pessoas viam esperança neles. Pareciam que continuariam sua memória e manteriam seu espírito vivo através de suas ações. Trabalharam bem juntos, especialmente durante campanhas como Heads Together, que focava em saúde mental. Trouxeram atenção para problemas importantes e tentaram muito fazer uma diferença real. Seu trabalho em equipe parecia natural. Mostraram ao mundo que a família real poderia ser moderna, cuidadosa e unida. Depois de enfrentar tantos anos dolorosos seguindo a morte de sua mãe, vê-los trabalhar lado a lado deu conforto a muitas pessoas. A família real parecia mais forte por causa de seu vínculo. Para o mundo externo, seu relacionamento parecia perfeito. Sorriam, riam e se apoiavam em público. Apareciam ser amigos próximos além de irmãos. Sua história profunda e experiências compartilhadas faziam parecer que nada poderia quebrar sua conexão. Mas por trás das cenas, as coisas não eram tão simples. Pequenos sinais lentamente começaram a mostrar que nem tudo era tão suave quanto parecia. Decisões diferentes, destinos diferentes. William sempre foi focado em seu papel como futuro rei. Seguiu regras cuidadosamente e respeitou as tradições da família real. Desde jovem, sabia o que era esperado dele. Tentou muito atender essas expectativas. Harry, por outro lado, era mais relaxado e de espírito livre. Nem sempre se sentia confortável com as regras e pressões da vida real. Queria mais liberdade e espaço para ser ele mesmo. Ao longo do tempo, essas diferenças se tornaram mais perceptíveis. No início, a tensão era pequena. Harry às vezes se metia em problemas com a imprensa ou parecia fora de lugar durante eventos públicos. Esses momentos não pareciam importantes na época, mas eram sinais precoces de algo mais profundo. Conforme os anos passaram, suas maneiras diferentes de lidar com deveres reais se tornaram mais claras. William gostava de ser calmo, educado e cuidadoso. Harry era mais aberto e direto. Seus estilos nem sempre combinavam, embora mantivessem as coisas profissionais em público. Aqueles ao redor deles notaram as mudanças. Sua conexão, uma vez forte, começou a parecer mais distante. Nem sempre concordavam sobre como lidar com a imprensa. Também tinham ideias diferentes sobre seus papéis na família e como melhor lembrar de sua mãe. Esses desentendimentos adicionaram pressão a uma vida já difícil. Não era fácil ser real, e o peso de suas responsabilidades tornou ainda mais difícil encontrar um terreno comum. Ainda assim, sua longa história juntos os manteve próximos. Seu passado compartilhado e amor por sua mãe lhes deu uma conexão poderosa. O público viu esperança neles. Mostraram que, mesmo com o peso do dever real, laços familiares fortes poderiam sobreviver. Haviam passado por tanto, perdendo sua mãe, crescendo sob os holofotes e vivendo sob observação constante. Esse tipo de vínculo não se quebrava facilmente. Mas conforme cresceram, as coisas que uma vez os uniram também os separaram. Não eram mais meninos caminhando atrás do caixão de sua mãe. Eram homens com sonhos, visões e responsabilidades diferentes. Lentamente, as coisas começaram a mudar. Suas diferenças, uma vez pequenas, se tornaram maiores. William focou mais em tradição e dever. Harry começou a procurar um caminho diferente. Suas visões e escolhas não se alinhavam mais. O que uma vez foi um vínculo forte começou a enfraquecer. Dentro do palácio, as coisas eram ainda mais complicadas. A família real não compartilha frequentemente assuntos pessoais. Então, muito do que aconteceu entre os irmãos permaneceu privado.
Começaram a aparecer menos juntos e, quando apareciam, o calor entre eles havia claramente desaparecido. A distância cresceu entre eles, não apenas em aparições públicas, mas em momentos pessoais também. O senso de apoio que uma vez compartilharam começou a escorregar. Suas vidas começaram a se mover em direções opostas e a conexão que haviam construído desde a infância começou a desaparecer. O que havia parecido tão forte agora parecia incerto. William sempre carregou um peso pesado como futuro rei. Tudo o que fazia importava, cada passo tinha que ser cuidadoso, cada palavra era importante. Foi criado para pensar sobre o futuro da monarquia em tudo o que fazia. Essa responsabilidade o moldou. Fez escolhas cuidadosas, incluindo seu casamento com Kate em 2011. Sua parceria o ajudou a construir uma imagem estável e respeitada. Juntos, mostraram que tradição e vida moderna poderiam trabalhar lado a lado. As pessoas admiraram seu equilíbrio, e William se tornou mais confiante em seu papel. Conforme William se estabeleceu em seu papel futuro, Harry se sentiu mais perdido. Não tinha o mesmo caminho claro. Frequentemente sentia que estava vivendo na sombra de William. As tradições da vida real não lhe traziam paz. Queria algo mais pessoal, algo que realmente pertencesse a ele. Não queria ser apenas o substituto. Queria um papel significativo que refletisse seus próprios valores. Harry começou a questionar regras antigas e tentou encontrar novas maneiras de fazer diferença. Mas não era fácil. Suas frustrações cresceram. William, que encontrou conforto na estrutura, nem sempre entendia a luta de Harry. Suas diferenças, uma vez pequenas, se tornaram mais difíceis de ignorar. Eventualmente, Harry encontrou alguma paz no militar. Servir no exército britânico lhe deu algo que estava faltando. Sentiu-se útil. Sentiu-se respeitado por quem era, não por seu título. Suas 2 missões no Afeganistão foram especialmente importantes para ele. No exército, não era tratado como príncipe. Era tratado como qualquer outro soldado. Essa experiência lhe deu confiança e um senso mais claro de identidade. O exército lhe trouxe propósito, mas também o lembrou de quão longe se sentia da vida real. Quando seu tempo no militar terminou, teve que retornar a um mundo no qual não se encaixava mais completamente. A pressão da mídia retornou. As velhas expectativas retornaram e começou a pensar ainda mais seriamente sobre mudar seu futuro. A distância entre os irmãos cresceu ainda maior. Não estavam mais caminhando lado a lado. Um seguiu dever e tradição. O outro seguiu seu coração e procurou liberdade. Sua história se tornou mais complexa conforme cada passo os levou mais longe por caminhos diferentes. Ainda conectados pela história e amor, agora eram moldados por futuros muito diferentes. No final, sua jornada reflete os desafios de crescer aos olhos do público enquanto carregavam o peso do dever real. Embora uma vez profundamente conectados, seus caminhos lentamente se afastaram conforme desejos pessoais e responsabilidades moldaram suas vidas de forma diferente. William abraçou tradição e dever, enquanto Harry queria um propósito além das expectativas reais. Sua história, marcada por amor, perda e mudança, permanece profundamente humana. 2 irmãos moldados pelo mesmo passado, mas seguindo adiante de maneiras muito diferentes. Sua história é de mudança. Começou com amor profundo e memórias compartilhadas e se moveu para um tempo de silêncio e distância. O mundo continua observando, lembrando dos meninos que uma vez enfrentaram tudo lado a lado. Sua jornada, cheia tanto de alegria quanto de tristeza, permanece poderosa e emocional, mesmo que agora se encontrem em estradas diferentes. Mas lealdade, quando não é retornada, pode começar a parecer um fardo. E agora, talvez pela primeira vez, William estava começando a sentir esse peso completamente. A desconfiança do rei Charles pela geração mais jovem. Não quero ser confrontado por meu futuro neto dizendo: por que você não fez algo? Por baixo de sua imagem e deveres reais, pode ter havido esperança. Talvez o príncipe William acreditasse que os anos de preparação finalmente estavam dando resultado, que seu pai estava pronto para deixá-lo moldar o futuro da monarquia. Mas, em vez de um passo adiante, foi deixado parado. Foi elogiado em público, mas bloqueado em particular. O que lhe foi negado não era apenas um título ou responsabilidade casual. Era algo simbólico, algo que mostrava crença e confiança.
teria marcado o início da maior liderança de William. A decisão de reter isso deixou um buraco não apenas em seu caminho adiante, mas também na confiança entre pai e filho. Atingiu a família de Gales direta e dolorosamente. Conforme os dias passaram, as pessoas continuaram notando pequenos sinais. Menos momentos compartilhados entre o rei e seu herdeiro. Mais distância, mais silêncio. O que uma vez parecia uma jornada clara em direção ao trono agora estava coberto de sombras. E William carregou esse peso silenciosamente, sempre seguindo adiante, mas talvez agora com passos mais pesados. No centro de tudo está o rei Charles. Ele tem 76 anos agora e está passando por tratamento para câncer. Os anos adicionaram peso aos seus ombros, e esse peso não é apenas da doença. Carrega a responsabilidade de liderar uma família real que está tentando encontrar seu lugar em um mundo em mudança. No início, apenas algumas pessoas se preocupavam com sua saúde, mas agora essas preocupações se transformaram em conversas mais altas. As pessoas não estão mais silenciosas sobre o futuro. Estão falando abertamente sobre se ele pode renunciar. O que parecia improvável antes agora está parecendo mais possível a cada dia que passa. Se o rei Charles decidir se afastar do trono, o efeito pode ser mais forte do que qualquer um espera. Poderia abalar a família real até o núcleo. A maneira como ele sai e as ações que toma antes de se afastar importarão profundamente. Se não passar completamente o poder para seu filho, Príncipe William, então uma lacuna perigosa poderia se abrir. Não seria apenas uma transferência pacífica. Poderia se tornar um tempo de confusão e incerteza. Infelizmente, o Príncipe William está no centro desta tempestade. Para muitas pessoas, ele já parece ser o futuro rei. Lida com deveres nacionais com calma e responsabilidade. Fala cuidadosamente e age respeitosamente e mostra senso de equilíbrio durante momentos difíceis. As pessoas lentamente vieram a confiar nele. Ao seu lado, Catherine traz calor, dignidade e bondade. Juntos passaram anos construindo um vínculo com o público. Representam algo novo e esperançoso. Um casal real com o qual muitos se sentem conectados. Mas a verdade por trás de sua popularidade crescente é mais complexa. Sua imagem pode ser forte, mas sem os poderes completos da coroa, sua influência permanece limitada. São admirados, mas admiração não é o mesmo que autoridade. Se o rei não der formalmente a William todos os direitos, papéis e poderes que vêm com ser o herdeiro, então William permanecerá preso em um espaço entre dever e destino. Parecerá um líder, mas não será completamente um. E é aí que o verdadeiro perigo começa. Dentro do palácio, as pessoas começaram a se preocupar. Pessoas de dentro estão dizendo que sem uma transição clara e completa, tudo poderia começar a desmoronar. O público se voltaria para William em busca de orientação, mas os sistemas reais tradicionais podem não reagir rapidamente o suficiente. Decisões podem ser atrasadas, ações podem ser desaceleradas, e em vez de estabilidade, a família real poderia enfrentar confusão. Em um tempo quando mais pessoas estão questionando o poder real, um momento de hesitação poderia causar dano real. Não apenas machucaria o apoio público, poderia enfraquecer a monarquia como um todo. Cada atraso, cada pausa na tomada de decisão adiciona ao risco. E o maior atraso até agora foram as licenças reais. Esses papéis oficiais, que permitem a William e Catherine agir com poder real completo, ainda não foram concedidos. Tudo isso deixa William esperando. No início, esse atraso parecia pequeno, algo que poderia ser explicado com uma razão simples. Mas agora as pessoas estão vendo de forma diferente. Parece mais sério. Alguns acreditam que pode ser a maneira do rei de se agarrar ao controle. Outros pensam que pode mostrar sua dúvida sobre o futuro ou seus próprios sentimentos de paranoia. Qualquer que seja a razão real, criou mais distância entre as gerações. Fez as pessoas se perguntarem se o rei está realmente pronto para deixar ir. Não apenas de seu papel, mas de sua desconfiança naqueles que vêm depois. William e Catherine ambos estão sob os holofotes, observados de perto por milhões. O público vê seu esforço e sua paciência. Mas, por baixo da calma, o tempo está se esgotando. Este momento não é apenas sobre sua prontidão. Eles já provaram que podem liderar. A verdadeira pergunta é se terão a chance de fazê-lo antes que seja tarde demais.
Um atraso poderia transformar força em dúvida. Uma transferência pouco clara poderia trazer confusão em vez de continuidade. A família real chegou a uma encruzilhada. Os próximos passos moldarão o que a monarquia se torna no futuro. William e Catherine darão um passo adiante completamente empoderados, ou serão retidos por tradições que nunca pediram e um legado que não escolheram. Cada dia sem uma decisão clara torna essa pergunta mais urgente. Quando momentos como este acontecem, frequentemente deixam uma marca. E agora essa marca está se formando lenta e seriamente enquanto a coroa espera. O mundo observa para ver o que vem a seguir. Quais são seus pensamentos sobre a decisão do rei Charles de reter controle do príncipe William e da princesa Catherine? Deixem-nos saber suas opiniões nos comentários. Se gostaram deste vídeo, curtam e se inscrevam neste canal. Antes de irem, assistam aos